pouco do mercado de trabalho para o zoólogo, que é o biólogo que se especializa dentro da zoologia, não tem como a gente não falar de um ramo chamado de zoologia aplicada. E nesse sentido eu vou trazer alguns exemplos de especialistas em zoologia que podem aplicar o seu conhecimento de diversas maneiras. Então, em um primeiro momento, eu posso citar os zoólogos que são especialistas em grupos da fauna. Então não existe um zoólogo que é especialista em tudo. Não tem um zoólogo que é especialista em peixes, aves, mamíferos e invertebrados. Não existe isso. Porque nós estamos falando de milhares e até milhões de espécies, dependendo do grupo. Então o que é muito comum é que o zoólogo ele tenda a se especializar dentro de algumas áreas. Então, por exemplo, um aluno ou uma pessoa que é especialista em aves, ele vai se aprofundar, ou que quer ser especialista em aves, ele vai se aprofundar em um ramo da zoologia chamado ornitologia. Um outro que quer se especializar em insetos, ele vai para a entomologia. Então são ramos da zoologia que essas pessoas podem se especializar e nesse sentido o mercado de trabalho absorve esses profissionais especialistas principalmente porque esses profissionais vendem serviços de identificação desses organismos. Então no ramo da consultoria, por exemplo, é muito comum precisar de um especialista em ave e fauna, que são os ornitólogos, por exemplo, na implementação de algum empreendimento que vai interferir com as aves de algum local. Então precisa-se de um especialista em aves para que ele vá identificar as espécies através de técnicas específicas, ele vai identificar esses grupos, esses animais e vá dizer se existem espécies endêmicas, se existem espécies ameaçadas de extinção, qual seria o dano para essas comunidades com esse empreendimento ou não. Então, um biólogo que não tem essa formação não tem a mesma competência do que um zoólogo formado e especializado num determinado grupo, seja ele inseto, seja ele ave, etc. Ou mamíferos, répteis, anfíbios, não tem. Então são vários grupos. Isso é muito comum. Então, o zoólogo ele tem esse papel em consultorias, em monitoramento e etc. Uma outra questão é que muitos zoólogos podem aplicar o seu conhecimento, que é o conhecimento da história de vida desses animais. Ou seja, qual é a característica que esses animais têm no ecossistema. Isso tem um link com a ecologia já também, mas não deixa de ser zoologia aplicada. Então, biólogos que se tornam zoólogos especialistas em determinados grupos vão estudar como esses grupos respondem a determinados agentes tóxicos, por exemplo. E isso demanda do conhecimento zoológico que essa pessoa tem, que esse profissional tem ou adquiriu ao longo da graduação, pós-graduação e etc., para poder dizer e dizer claramente, através de ensaios, através de pesquisas fundamentadas, que, por exemplo, um composto tal causa tal problema para esses animais, logo pode atingir a população humana. Então é legal o zoólogo entender esses grupos de organismos, que ele é o especialista, como organismos indicadores. Isso também é uma função do zoólogo, que é o mercado de trabalho que está em ampla dispersão, ou seja, um mercado de trabalho que está em expansão, uma expansão muito grande, que é justamente o registro ou o uso de espécies para identificar padrões ecossistêmicos ou padrões ambientais, poluição ou não poluído, impactado ou não impactado. E isso precisa de um especialista. Em muitos casos é um zoólogo que vai identificar essas espécies indicadoras.